Boa tarde, pessoal. Eu sou o Adriano Pedrosa, diretor artístico aqui do MASP. A gente vai fazer uma live hoje com a Beatriz Milhazes, tá? Que eu já estou esperando ela entrar daqui a pouco. Essa live, curiosamente, é um programa que a gente começou quando o museu estava fechado, lá no ano passado. Era uma série de lives, seguida também de esse programa Desenhos em Casa, né, que a gente começou a fazer em agosto, setembro. E agora, enfim, desde a semana passada, nós fechamos também, né? Então a gente está vivendo esse segundo momento, né? Parece que é um de volta, enfim, para o futuro, né? A gente volta de volta para uma situação que a gente estava no ano passado, mais uma vez, né? E, enfim, situação bem grave aí no país, né? A gente, aqui em São Paulo, acabamos de ser decretado essa fase de emergência até o dia 30 de março. Sim, Desenhos em Casa está de volta. Inclusive, alguém está perguntando aqui, enquanto que eu espero a Beatriz Milhazes entrar, eu espero que ela ainda não tenha entrado e eu tenha perdido ela. Mas, enfim, é um momento muito difícil aí para todo mundo, para o museu, mas, enfim, para toda a cidade, claro, para o país. A gente tem que fazer esse sacrifício, contar com a colaboração realmente de todo mundo. E o que a gente pode fazer aqui no museu é, enfim, continuar trabalhando para quando a gente reabrir. Enfim, essa é a primeira live que a gente faz. A gente fazia uma live semanal e agora passou a ser uma live mensal. Da mesma forma que o programa Desenhos em Casa era um programa mensal, naquele momento até setembro, quando o museu estava fechado. Quando abriu, né, como a gente retomou as nossas atividades, a gente então reduziu para uma vez por mês, geralmente é na primeira semana do mês. E deixa eu ver como é que tá nossos... Não, ainda não veio nenhum request aqui, peraí. Tentar mandar para a própria Beatriz, vamos ver se ela... Mudou um pouco esse formato do Instagram recentemente. Inclusive, antes a gente podia mostrar imagens, aqui nos diálogos já não pode mais, né? Oi, Beatriz. E aí? Oi, Adriano, tudo bom? Tudo bem? A Beatriz está no Rio aí, no ateliê dela. Enfim, como eu disse, a gente está fazendo esse programa Desenhos em Casa, né? A gente não pode mostrar mais imagens no Instagram. Adriano, posso te pedir para você desligar as mensagens, porque tá cobrindo o meu mouse. É verdade. Desculpa, vou fazer isso aqui. Deixa eu ver. Desculpa. Turn off question. Eu acho que agora deu, vê lá. Será que deu? Deu. Parece que deu, desculpa. Parece tá que não. Mudou a maneira agora aqui. Eles mudaram a maneira e eu já não sei mais onde é que é o... Andréia, como é que tá? Turn off commenting. Tá bom, desculpa, pessoal. Então, a gente desliga esses comentários e essas perguntas. No final a gente liga um pouquinho, porque quando tem duas pessoas, as perguntas e os comentários acabam subindo no rosto da convidada, que é a nossa convidada Beatriz Milhazes, que está fazendo essa exposição, a Avenida Paulista, que inaugurou em dezembro e vai até a primeira semana de junho num formato mais completo. Ela está no segundo subsolo do museu, está no mezanino do museu e na galeria do primeiro subsolo. Nessa ocasião, a Beatriz fez essa obra. Eu disse que o Instagram não permite mais a gente mostrar as imagens, mas permite a gente mostrar o postal, tá? Que é um postal dessa obra que se chama Avenida Paulista, né? Que é o título da exposição. É uma exposição coorganizada pelo Itaú Cultural e pelos MASP, as duas instituições na Avenida Paulista. Essa é a pintura que a Beatriz fez especialmente para a mostra com esse título, Avenida Paulista, e que está exposta lá no segundo andar do museu, num cavalete de vidro. E a obra que a gente está propondo nesse momento para esse exercício Desenhos em Casa, né? A gente lançou esse desafio na segunda-feira e vocês têm até domingo às 23h59 para postar os seus exercícios, né? Marcando MASP Desenhos em Casa no seu Instagram. E aí a segunda-feira a gente vai dar
esse resultado, né, Beatriz? E eu tô... Bom, boa noite, né? Um prazer participar nesse momento, assim, que a gente está vivendo. Dessa live, né, com o Adriano Pedrosa, né, com esse momento também da exposição, que é um momento bastante emocionante para mim, né, ter essa retrospectiva, que é a maior que já foi feita, e que une duas instituições, né, principais atuantes no Brasil, o MASP e o Itaú Cultural. E, assim, eu não podia estar mais feliz, né, de poder ter reunido. Foi um grande esforço, né, de todos nós, nesse momento que o Brasil está passando, quer dizer, não só o Brasil, mas o mundo está passando, nós conseguirmos reunir todas essas obras, desenvolver e colocar em pé essa exposição. Foi um esforço muito grande. Então, eu fico também muito feliz, assim, essa ideia do MASP, que eu já acompanhei, né, de outros momentos, estou muito, assim, curiosa de ver, assim, com o resultado, o que as pessoas vão fazer, né, como é que elas vão usar como referência a pintura da Avenida Paulista e fazer isso tudo acontecer. Sim, e a exposição é uma exposição que reúne obras desde 1989, né, até os dias atuais, portanto são mais de 30 anos de trajetória, né? São mais de 150 obras entre as duas instituições. O MASP, então, tem basicamente pinturas e alguns objetos, né, e também tapeçaria e desenhos, e o Itaú expõe gravuras e colagens, né? E eu queria começar conversando um pouco com a Beatriz, primeiro, mais uma vez, agradecendo a participação dela em todo esse projeto, o esforço dela para fazer, enfim, formatar essa exposição conosco, e também para participar hoje aqui desse live aqui com vocês. E eu queria começar falando um pouco sobre o início da sua trajetória, a sua formação no Rio de Janeiro e os seus primeiros trabalhos em arte, né? Eu sei que você fez comunicação, você pode falar um pouco da sua família também, que tinha envolvimento em arte, né, de alguma maneira? Sim, então, na verdade, eu acho que toda a minha formação começa em casa mesmo, né? Eu acho que, com certeza, não só meu pai, advogado, minha mãe, professora de História da Arte, da UERJ, mas especialmente que a minha geração foi uma geração que cresceu durante um período, né, do Brasil, da ditadura militar, que era um período onde existia uma certa ausência, né, da vida cultural. Mas como meus pais sempre foram muito envolvidos com isso, não só muito envolvidos, sempre gostaram, né, cultura sempre fez parte do nosso cotidiano em casa, e eles tentavam, o máximo, manter a nossa vida cultural o mais normalizado possível. Então, participamos de eventos, quando criança, como o Domingos da Criação, que o Frederico de Moraes desenvolveu lá no MAN. Quer dizer, você tinha polos, né, de atividade artística, de atividade cultural em todas as áreas, também a música, né, shows que aconteciam e que eram quase como manifestações. E eu participei, enquanto criança, desse universo todo. É claro que a questão da arte, né, com minha mãe, obviamente, sempre achou que a arte era uma coisa bastante importante, né, para a formação de todos. E dali, quando eu fui fazer a faculdade, na verdade, eu não tinha menor interesse, assim, menor intenção de ser artista, ou mesmo de trabalhar com cultura. Eu queria ser jornalista. Então, eu fiz a faculdade, eu entrei para comunicação social, em especialização de jornalismo, e quando foi no segundo ano, eu comecei a me decepcionar, porque existia mais sei lá, eu acho que talvez mais uma fantasia do que seria isso. Na verdade, eu acho que eu queria ser colunista. Então, assim, quando eu percebi que essa relação com a realidade era um pouco complexa, eu resolvi, a minha mãe me sugeriu, por que você não vai para o Parque Lage fazer um curso de arte de verão?
E isso aconteceu em janeiro de 1980, e esse momento, realmente, né, desse curso de verão, foi um momento marcante na minha vida, porque ali eu entendi que estava o que eu queria desenvolver para a minha vida. Foi muito instantâneo, eu era muito jovem, mas eu não tive dúvidas. E hoje, até olhando para trás, eu penso, nossa, como é que eu tomei por tantas decisões que eu tomei baseado em manter essa relação com a arte. É curioso, sim, é Bia, interessante que... só uma observação, para quem não conhece, fala um pouco o que é essa escola de artes visuais do Parque sim. Lage, né? Não, ali era a Escola de Artes Visuais do Parque Lage, era uma escola que estava, que na verdade toda essa parte de arte contemporânea foi iniciada pelo Rubens Gershman, né, um artista dos anos 60, importante dentro da nossa história. E ele fez essa revolução, transformou a escola que era o Instituto de Belas Artes numa escola voltada para a arte contemporânea. A minha geração, 1980 exatamente, iniciava uma outra gestão, que foi a gestão que começou realmente, vamos dizer, a formalizar o ensino, a criar um programa educacional de arte dentro do Parque Lage. Então, eu tive essa sorte, né? Eu e toda a minha geração, nós que estudamos lá, porque tivemos sorte de ser um programa que era baseado em ter artistas como professores. Esses artistas atuantes, eles desenvolviam o seu próprio curso, baseado em, vamos dizer, em experiências próprias. Então, eles traziam para o seu programa educacional uma vivência de ser artista, da prática de ateliê. E, obviamente, conjunto a uma parte teórica que também existia, e você tinha todos os meios também desenvolvidos, como gravura, você tinha desenho, você tinha... mas com um pensamento contemporâneo, que essa que era a grande questão. Então, eu tive sorte porque, obviamente, era um grupo que estava iniciando esse processo e eu fiz parte dele como aluna e depois adiante como professora. E também porque era um grupo pequeno, né? Nesse momento, estudar arte era uma coisa bastante fora, né, do que se esperava, né? Que no meu caso, na minha irmã, eu nas artes plásticas, minha irmã na dança, nós tivemos um apoio total da minha família em casa para seguir esse caminho, porque era ainda um momento muito rígido, onde a cultura não era valorizada. Então, isso se refletiu muito no nosso ensino também, porque era quase como um encontro era um gueto quase, né? E aqueles artistas que atuavam ali eram artistas que tinham muita dificuldade de se manter, né? Eles não tinham uma carreira profissional desenvolvida e que já estavam muito bem mantidos, com toda a sua segurança financeira legalizada. Também a história da arte, eu tinha muita informação sobre a nossa história e sobre a história internacional da arte por conta da minha casa, da minha mãe. Mas, assim, isso também era uma coisa muito longe da formação, porque não existia isso nas escolas. Então, os meus colegas de geração não tinham. Então, tudo era muito escasso, né? E a localização da escola é muito linda também, né? Muito especial também, no meio de um parque, né? Exatamente, é uma escola que pertenceu a Besanzone, né, que foi uma cantora lírica importante, que casou, né, com um armador brasileiro, né, o Eduardo Lage, e que ele construiu essa casa, né, porque, na verdade, ela é um grande jardim construído, né, para a sua amada. Finalmente, ele tinha... Algumas coisas foram alteradas, mas ele chegou a ter um riacho, né, que percorria, simulando... que percorria a casa, simulando... Ele tinha uma gôndola para simular os canais de Veneza. Então, e que emenda na Mata Atlântica. Porque, na verdade, aquele jardim, em determinado momento, termina o jardim e começa a Mata Atlântica. Então, é um universo, assim, era um espaço, né, até hoje, né, maravilhosamente lindo que está lá. Eu me decidi, finalmente, pela pintura, que, na verdade, ela sempre foi realmente o meu foco.
e fui estudar com Charles Watson, que era um professor que estava chegando há pouco no Brasil, escocês, e que vinha de uma formação muito diferente de tudo que se encontrava, inclusive, no próprio Parque Lage. Ele foi meu professor, né, numa oficina básica, e ali eu entendi, quer dizer, na verdade, por conta de eu não entender o que exatamente ele falava e algumas coisas que ele questionava, e até a forma, a dinâmica dele de aula, era tudo muito surpreendente, eu escolhi ele como professor porque tinha um lado bastante racional, né, de questionar intenções e explicações, explicar o que você está querendo desenvolver, que não era muito, né, o nosso ensino brasileiro é um pouco, tem outros métodos de fazer isso, o dele era mais bem focado e rígido. E isso me interessou muito. E dali, então, eu fui fazer o curso dele, que na época se chamava Pintura com Objeto, ou seja, era uma relação entre a bidimensão e a tridimensão a partir do plano da pintura, e que foi realmente um outro momento bastante importante em toda a minha formação, porque ali tiveram coisas que eu entendi e pude prosseguir, como também tiveram outras coisas que eu passei a vida, até hoje eu ainda lembro, às vezes, de momentos que você pensa, agora entendi isso. Isso é muito interessante, que aí você entende quem foi na sua formação ao longo da sua vida que realmente marcou, né, por questões iniciais. O Charles foi... pode falar, Adriano. Isso é começo de 1980, desculpa, complemento. Só um segundo. Acho que tem que acender a luz, está ficando escuro aqui, não tá? Não? Desculpa. Não, acho que tá bom. Como é live, eu sei que se dá... Eu comecei a me achar no escuro agora. Melhorou? Não. Melhorou, acho que tá bem, Tá. Desculpa. Não, tá melhor ou tá pior? Não. Eu acho que tá bem, Tá bom, então tá. Então pode falar, desculpa. Não, isso a gente está falando do começo dos anos 80, né? 1980, isso. 1981, e depois a gente tem um outro momento marcante que está relacionado com o Parque Lage, está relacionado com a sua carreira e com os anos 80, que é aquela exposição, famosa exposição icônica, exposição Como Vai Você, Geração 80, organizado pelo Marcos Lontro, o curador Marcos Lontro e alguns outros colegas, no Parque Lage, na Escola de Arte e Design do Parque Lage, né? Exato. Que tem algumas galerias expositivas, mas foi uma ocupação ali completa ali na escola, e justamente em 1984. Vários artistas participaram, né, como Daniel Senise, Leda Catunda, Leonilson, Luiz Erbini, entre muitos outros. Eu acho que são mais de 100, né? 120. Você pode falar 120 artistas. Você pode falar um pouco dessa exposição, que é uma exposição tão icônica, pegou vocês todos muito jovens, né? Esse momento foi um momento bastante assim, rico, né? Histórico mesmo, né? Eu acho que não é à toa que isso entrou, né, para toda a história, né, da arte brasileira, porque realmente foi um momento... Era o fim da ditadura, né? E havia esses grupos de jovens, né? Tinha o grupo carioca, tinha o grupo paulista, tinha o grupo no sul, tinha o grupo nordeste, né? Então, que estavam ganhando pela primeira vez uma liberdade de se expressar. E essa liberdade de se expressar, ela vinha com o quê? Com uma escolha livre, né? Como a própria palavra diz, de escolher o seu meio de trabalhar, o que você queria realmente desenvolver através da arte. Então, esse momento foi um momento bastante marcante, e que essas três pessoas, o Marcos Lontra, a Márcia Lontra e o Paulo Roberto Leal, que era um artista, ele que já falecido, mas bastante importante nesse período dos anos 80, especialmente, e o Paulo Roberto, eles três foram júri de um Salão Nacional, que era um evento bastante importante, né, no Brasil, que era o Salão Nacional, que era feito no Museu de Arte Moderna, a exposição, e era organizado, era um projeto do governo federal. Eles foram júri, e nesse júri eles perceberam que tinha um grupo nacional de artistas jovens com uma força muito grande
na pintura especificamente, ou seja, eles se voltaram muito para a pintura. Na verdade, era um fenômeno que estava ocorrendo no mundo, né? Sendo que a grande diferença entre a manifestação disso aqui e lá na verdade, nós não tínhamos essa informação. Essa época, a informação, o contato com o internacional era extremamente escassa. E, na verdade, a geração 80, né, europeia e norte-americana, elas são artistas que tinham, em média, uns 10 anos a mais do que nós. Eles já estavam formalizando uma carreira. E nós estávamos literalmente saindo da escola. Então, assim, era esse momento, eles viram isso e tiveram essa ideia de montar uma exposição que, basicamente, o centro era mostrar a força, né, que estava vindo dentro das artes. E isso foi um momento histórico. Assim, desculpa, eu me emocionei um pouco, mas a verdade é que realmente foi assim, quem participou dessa é um momento inesquecível, porque a questão de você desenvolver uma linguagem, desenvolver um trabalho, ter um trabalho, já não era a questão. A questão era estar atuando, né? Atuando, trazendo a liberdade de expressão. Eu quero ser artista, a arte pode transformar, e era essa a grande questão da mostra, né? E os artistas, alguns já estavam com alguns projetos um pouco mais definidos, outros nem tanto, mas não era... A Escola do Parque Lage, nesse momento, foi ocupada por esses artistas de forma bastante livre. Cada artista escolheu o local que queria atuar, e muitos desenvolveram os projetos lá. Eu, parcialmente, fui uma delas, né? Porque eu fiz uma coisa gigantesca que eu só podia fazer em loco. Então, você tinha a convivência. Foi quase um Woodstock, né? Qual era o espaço que você ocupou? Eu ocupei na entrada a parte das torres, porque nessa época, meu trabalho, eu tinha umas colunas gregas que eu usava como elemento, e tinha os anjos. Então, eu peguei, como tudo isso pairava sobre um céu, eu peguei as colunas bem do alto que tem numa espécie de capitólio da casa, e ali eu fiz um anjo voando e um céu pintado, que emendava com o céu verdadeiro. Lá no segundo, ali naquele segundo andar, na parte de cima lá, que hoje em dia a gente que a gente nem acessa praticamente hoje, né? Não acessa. Tem imagem disso? Eu não lembro de ver a imagem dessas obras. Infelizmente aconteceu uma coisa que foi meio um desastre, porque as fotos, o registro dessa exposição, tudo que ocorreu na época, porque foi realmente uma festa mesmo, né? No sentido de que eram multidões indo para o Parque Lage, e era de todas as idades, mas com uma força jovem, uma força criativa, sabe? Assim, muito importante. Não houve o registro, tinha um fotógrafo, que ele foi contratado, né? Não era digital, ele fotografou tudo, ele foi contratado pela escola, foi contratado pela coisa, e aparentemente ninguém teve interesse nessas fotos depois. Então, na verdade, claro, com todos os acontecimentos, o reconhecimento desse momento, todos procurando fotos, e essas fotos não existem. Na verdade, tem algumas fotos que elas foram encontradas assim, né? Porque, sei lá, meu tio fotografou quando ele foi lá num evento, então ele fez as fotos. Então, foi assim, mais ou menos, que se recuperou um pouco. E a melhor foto que eu tenho do meu espaço, na verdade, foi de uma amiga que estava lá e que o namorado deitou em frente para fazer uma foto, assim. Eles dois estavam começando o namoro, são casados até hoje, mas assim, foi para mostrar assim, a foto de namorados. Essa é a melhor foto que eu tenho da minha obra. E, infelizmente, é uma coisa que não terá recuperação, porque eu soube há pouco tempo que o material foi todo destruído mesmo, foi todo perdido. A gente está falando, só uma curiosidade, está falando bastante do Parque Lage aqui,
mas eu queria dizer que, na verdade, para mim também é bem especial, para a gente é especial, porque eu também estudei na Escola de Artes Visuais do Parque Lage a partir de 89, E foi meu 90, aluno. e fui aluno da Beatriz Milhares, inclusive. E 91, eu acho que 89 e 90 eu fiz cursos lá, fiz o aprofundamento, com Charles Watson também fiz esse curso, e depois, enfim, daí que a gente se conhece, né, desde aquele Exato. momento já. Mas outro momento, então, Exatamente. interessante, Muito em 80, interessante como a vida caminha, né? como a Isso, vida de forma caminha. maravilhosa. De É, forma maravilhosa. mas, enfim, outro momento interessante aí também nesses anos 80, que eu acho que é sempre importante falar, que é o que marca, inclusive, o início da nossa exposição, é esse ano de 1989, que é um ano-chave aí, um ponto de inflexão no seu trabalho, onde você desenvolve aquela técnica que nós sempre falamos sobre ela quando falamos sobre o teu trabalho, mas claro que muitas vezes, muitas pessoas não conhecem, é sempre bom, né, uma oportunidade de explicar, que é a técnica que você desenvolve para pintura, que se chama monotransfer, né? Queria que você, então, falasse um pouco desse monotransfer. Inclusive, eu acho que você trouxe algum exemplo aí, talvez, para mostrar para o pessoal aqui. Não, a questão é realmente, para mim, esse ano, porque houve uma necessidade, a técnica, na verdade, ela é para o artista em geral, quer dizer, você é o que vai dar, vamos dizer, o clique, né? Ou a sua maneira de você realmente construir plasticamente o que você tem de interesses conceituais ou de estrutura de pensamento. E até esse momento, quer dizer, até 88, na verdade, né, eu me utilizei, a minha pintura se utilizou de vários métodos variados. E esteve sempre presente, de alguma maneira, a colagem, ou seja, recorte de tecidos comprados, tecidos que eu mesmo imprimia, fazia, recortava. E isso sempre foi presente na minha obra. Só que eles foram criando um tipo de limite muito grande para a minha criação, né? E para a minha própria relação com a pintura em si. Na verdade, eu queria usar mais tinta do que eu usava. E eu achava que a tinta era importante, realmente, se você estava pensando em pintura. A partir desse momento, eu comecei... 88, realmente, eu tive uma crise, assim, porque eu me senti realmente dentro de um tipo de prisão que eu mesmo tinha criado para mim. E aí eu realmente parei para me dedicar a eu precisava descobrir algum outro método que me fizesse né, fazer finalmente aquilo acontecer no espaço da pintura. E foi através de pesquisas com a monotipia, né? A monotipia, para quem não sabe, é um método de impressão bem simples, que você pode usar qualquer material como base, qualquer superfície como base, e você trabalha normalmente com a pintura, a tinta molhada. E ele na verdade, para ser uma coisa molhada e rápida, né? Você fez um traço, você fez um desenho, você botou, imprimiu, né? E sai aquela imagem. Depois, no caso, eu percebi que aquela tinta que ficava, eu estava usando um plástico, que era um plástico bem rudimentar, e eu percebia que aquela tinta que ficava seca no plástico, ela poderia depois ser transferida para a tela. E essa foi uma descoberta realmente que abriu portas assim incalculáveis para o meu trabalho, para a minha criação. Por várias razões, né? Eu acho que a primeira seria, eu poderia finalmente criar e desenvolver todos os elementos que eu queria que aparecesse na tela. A segunda, continuar trabalhando com o conceito da colagem, porque a ideia da colagem, o conceito da colagem, o método da colagem, ele me agrada. Eu gosto de ter essas coisas que vêm externamente e se acoplam em alguma outra superfície. A fidelidade da cor. Essa técnica, ela consegue manter a cor que eu faço, ela fica fiel à origem dela. E com relação aos fluorescentes, aos metálicos, eu poderia, de uma maneira, criar essa película, né, que é meio uma pele de tinta, que ela pode, em alguns momentos, brincar com a ideia de ser uma folha de ouro, uma folha de prata, um metálico.
Então, talvez a mais importante questão é que eu tinha esses elementos fora da tela e que eu poderia, então, jogar e visualizar durante o processo meu de criação, eu poderia, então, ter aqueles elementos na minha mão para poder ver sobre a tela como isso aconteceria. Isso não impede erros, né? Não impede que você ache que uma coisa vai funcionar, não vai funcionar e depois ela não funciona. Não impede absolutamente nada, mas me auxilia muito na questão das camadas, da justaposição, de deixar também vivo os erros e acertos. Bom, uma porta enorme se abriu a partir desse momento que eu trabalho, que até hoje, né, é a técnica que eu me utilizo. Isso não quer dizer que eu não pinto. Quer dizer, tem uma questão muito interessante, é que eu amo pintura, né, em outros artistas ou em mim, mas a superfície, eu nunca gostei de gesto ou de textura de pincelada na tela. Essa questão da mão do artista marcando a superfície da tela, eu gosto em outros artistas, mas não para que eu, como desenvolvendo isso. Então, essa técnica também me deu essa possibilidade de fazer uma espécie de um filtro, né? A mão do artista está por trás do que realmente você vê e mantém sempre uma superfície lisa e que ela, de certa maneira, camufla e mostra. Ela está o tempo inteiro trabalhando com esses dois mundos, né? Ela mostra a memória. Distanciamento, né? Tem um distanciamento, né? Você tem uma para mostrar, por acaso? Exatamente. Então, aí eu separei só famosa para vocês verem aqui. Pequenos, claro. Isso aqui eu posso fazer de qualquer tamanho. Então, basicamente, você tem a construção dessa. Eu até escolhi essa, que ela foi meio baseada num trabalho numa artista que é muito conhecida, que vocês, a Ione Saldanha, né? Que é a história da nossa arte brasileira. E eu escolhi essa para vocês verem que foi um motivo baseado com uma referência nela, na obra dela. Então, essa construção de cor é feita primeiro. A forma de trabalhar, ela tem uma relação com a arte gráfica também. E, na verdade, a parte de trás, em muitos momentos, não sempre, ela finaliza com o branco. Porque ela tem que... tá. Aqui está aparecendo aula agora de... Bom, aí eu escolhi uma com o símbolo de paz e amor, que é um símbolo que eu acho que eu nunca me afasto dele, porque cada vez a gente precisa mais dele nas nossas mentes. Aí você tem pequenas estrelas, margaridas, quer dizer, todos os motivos e todos os possíveis tamanhos. Aqui, eu mostrei esses menores, mas na verdade, eu posso fazer de qualquer tamanho, eu posso fazer superfícies. E, obviamente, eu também trabalho sobre a tela diretamente, né? Em alguns, até o Avenida Paulista é um exemplo de uma novidade, quer dizer, sempre eu estou evoluindo, né, nessas questões. Eu sempre estou introduzindo dados novos na minha obra, na minha prática de ateliê, para que esses novos elementos, essas novas possibilidades, elas desdobrem numa reação em cadeia, evoluam, né, com a obra, me tragam novas questões, novos desafios para seguir em frente. Então, esse momento da pandemia, né, do ano de 2020, onde eu tive que criar novos métodos para trabalhar, o Avenida Paulista é uma pintura que é bem um exemplo, né, de uma novidade, que foi utilizar canetas Molotov, que são canetas de tinta acrílica, sobre a tela, diretamente, aonde a origem disso qual é? O desenho, porque, na verdade, a Avenida Paulista funcionou como... os títulos das minhas obras são colocados após o término delas. Nesse caso, como havia, né, do grupo curatorial, essa questão de fazer o nome da obra veio antes, né? Então ele funcionou
quase como um tema para a pintura. Então, eu desenvolvi um desenho. No desenvolvimento do desenho, que foi um projeto com linha e cor, surgiu as canetas, surgiu esse traço do desenho que depois, então, eu levei para a pintura. Então, isso foi interessante porque é uma nova situação que se introduz dentro das outras, né? Com as outras, melhor. E nesse contexto é interessante falar também dessa relação que eu acho que desenvolve, que tem muito a ver com essa técnica de monotransfer, que fala de monotipia, dessa relação entre esses três meios, sobretudo são os meios principais que você trabalha, digamos que primeiro a pintura, mas também a colagem e também a gravura, além de outros, né, a escultura. Uhum. Mas, enfim, eu acho que tem uma relação muito interessante entre a pintura, a gravura e a colagem, né, porque, de alguma forma, a pintura tem colagem, né, ela tem essa monotipia, que é o monotransfer, que também se refere à gravura, né. E essa oportunidade, nesse momento, enfim, é interessante para a gente ver como é que você justamente trabalha nesses três formatos, além de outros. A gente tem desenhos e tem uma tapeçaria e tem escultura e livro de artista também, que fala de tudo isso, né? Fala da impressão, né? Fala dessa parte gráfica. Você queria comentar alguma coisa nesse sentido? Eu acho bastante interessante, porque essa questão dos diferentes meios, quer dizer, como eu falei, a pintura, ela sempre foi o meu foco de interesse, continua sendo, em termos de estrutura para o meu pensamento, né? A pintura realmente ela traz essa tela em branco, ela é sempre um embate, ela é sempre ela sempre carrega um nível de desafio bastante profundo. Então acaba que ela é a raiz. Mas como até eu li por a gente falando hoje tinha live, até eu li hoje que uma coisa rapidamente sobre o Matisse falava, não existe hierarquia entre os meios, né? Eles acabam, todos eles têm a sua importância, e isso é uma grande verdade. Então, não existe uma hierarquia para mim, pessoalmente, só em termos de que tem uma raiz, mas, na verdade, essa hierarquia ela começa a se mesclar ao momento que você consegue desenvolver cada meio, você consegue encontrar a identidade de cada meio, e você tirar o proveito dessa identidade e que esse resultado dessa identidade ele começa a criar uma troca e um diálogo entre eles. Então, na verdade, a gravura chegou como obra na minha vida em 96, quando eu comecei a desenvolver o trabalho com a Durham Press, que é na Pensilvânia, com Jean Paul Russell, que ele é um impressor e também é editor de gravuras. E esse foi um encontro bastante importante que fez com que eu mergulhasse realmente no processo, especialmente da serigrafia, que era técnica que sempre me encantou, que eu sempre tive um interesse particular. E a partir desse encontro, que foi em 96, nós começamos a desenvolver projetos de edições de gravura juntos, e que tem sido bastante desafiador. Inicialmente, essas gravuras realmente pegaram os elementos da pintura, né? Na verdade, o nosso encontro foi na minha primeira mostra individual em Nova York, que aconteceu exatamente em 96. Nós nos encontramos, ele conheceu as pinturas e ele ficou muito encantado com aquilo e me convidou para fazer o projeto, para trabalhar com ele. E essa relação foi, obviamente, a partir da pintura. Mas a partir de um certo momento, a gravura começou a ter um outro momento, uma outra participação na minha vida. Ela, desde informar ou de funcionar quase como um laboratório para ideias que eu estou tendo ou situações que eu estou querendo experimentar de uma maneira mais sólida, ela começou a ter essa função e, ao mesmo tempo, começar a introduzir questões na pintura. Ou seja, mudamos um pouco da rota, mudamos um pouco desse percurso, né, dessa linha, da linha não via, as vias começaram a ser de mão dupla a partir de um certo momento. A colagem acontece a mesma coisa em 2003,
que, na verdade, a colagem, né, como eu acabei de falar, ela fez parte da minha vida, seja de tecidos nas telas, seja quando eu fazia cartões de aniversário, brincadeira. A colagem tem um lado lúdico, né, que também eu acho fascinante e eu acho importante manter ele no fazer desse meio. Porque é ele que vai te conduzir um pouco, né? Tem um lado de contato, de intimidade, que é diferente do desenho, e que tem um lado lúdico de você ter aqueles materiais. Por quê? Porque a colagem você vai trabalhar com materiais que já existem. Esse é o limite, que é o limite desafiador, quando você vai recortar aqueles papéis que eles já existem no mundo. E você vai ter que dar a identidade, vai ter que dar a trajetória para ele, entendendo esse possível mecanismo. Obviamente que você pode criar, como eu já faço, criar os seus próprios papéis para depois, as suas próprias cores, né, no papel, para depois recortar e transferir. Mas isso é sempre uma questão externa que você está trazendo para dentro do teu processo, a sua prática de ateliê. Com a colagem aconteceu a mesma coisa que aconteceu com a gravura, quer dizer, inicialmente ela consumiu, né, as questões da pintura, mas com o passar do tempo, o primeiro grupo que eu fiz como obra aconteceu numa residência na Bretanha, em 2003, por ocasião de uma exposição que estava sendo organizada em torno da minha obra no Domaine Kerguelen, e que o Frederic Paul, que hoje é curador do Pompidou, ele era diretor e me convidou, então, para fazer a mostra e me ofereceu essa residência enquanto as obras iriam chegar e período de montagem. E eu levei a minha coleção de papéis de bala de chocolate para, então, começar a olhar para esses materiais de uma outra maneira e tentar fazer deles e construir também questões importantes dentro da minha obra com esses materiais. E falando em caráter lúdico, já que você chamou atenção para isso, eu lembrei bastante das oficinas com as crianças, né? Que você já fez algumas, lá no MASP foram feitas duas, uma em 2016 e outra em 2018, né? A ideia era ter feito também uma no ano passado, mas com a pandemia não foi possível. E eu acho que você tem um engajamento muito especial, muito particular com isso. E, inclusive, hoje, na exposição, lá no segundo subsolo, no MASP, nas vitrines ali laterais, né, naquele espaço, as vitrines de um lado do restaurante, do outro lado do centro de pesquisa do museu, a gente expõe um conjunto, de um lado, uma seleção de alguns trabalhos feitos pelas crianças na oficina de 2016 e no outro uma seleção de trabalhos feitos na oficina de 2018, né, complementando, enfim, essa amostra. Talvez você pudesse falar um pouco sobre isso, sobre essas experiências. Essas experiências, na verdade, é uma retomada. Eu trabalhei com criança, né? Eu fiz normal, eu sou normalista, sou professora primária e eu fui professora de turma. Muito jovem. Antes de entrar no Parque Lage, quer dizer, quando eu comecei a estudar arte, eu também era professora de turma num colégio Montessori, que foi um colégio bastante progressor aqui no Rio de Janeiro, o Souza Leão. E esse colégio ali foi também um momento de aprendizado enorme, né? E que, curiosamente, também me seguiu ao longo da minha vida. A equipe educativa desse colégio, sendo que a diretora, na época, é minha amiga até hoje, ela foi uma equipe, assim, que eu aprendi muito com ela. E aprendi muito com as crianças. E isso foi um momento da minha vida que foi uma cortina que abriu e fechou. Porque eu comecei a dar aula no Parque Lage como professora em 86. Eu fui de 86 a 96. Fizemos muita coisa, eu fui muito ativa dentro da escola, coordenei projetos, coordenei coisas de gravura, fizemos um grupo, né, que foi até o Adriano, então, que foi um desenvolvimento de tentar fazer do Parque Lage também um ateliê para artistas jovens.
Então, nós fizemos esse grupo da pintura, especialmente, que era o meu departamento, fizemos muitas coisas. E eu fui professora até 96. Em 96, essa outra cortina se fechou, era só adulto, mas eu, com o início da minha carreira internacional, não foi mais possível prosseguir com a minha carreira como professora. Aí, isso foi o espaço, né? Eu só fazia contato com artistas jovens, na verdade, fora do Brasil, em universidades, como eu fiz em Yale, como eu fiz no Art Institute de Chicago, falando com alunos que estavam se graduando em pintura, que é um tipo de atividade que eles convidam artistas. Então, esse ficou, desde 96 até recentemente, essa foi a minha o meu grande contato com esse meu outro lado, que é o lado de professora que existe. Até que, com mostras minhas individuais, os museus, eles começaram a me perguntar se eu não gostaria de fazer atividade com criança. E isso realmente começou a me interessar de novo. Então, na verdade, o primeiro foi na Fundação Byler, quando eu fiz a minha amostra individual em 2011, e que ali eu fiz questão de eu mesmo, não só conversar, porque o que eu fazia anteriormente era conversar com a equipe educativa dos museus e das galerias também, quando organizavam alguma coisa, mas eu atuar, não atuava mais. Então, assim, aí eu resolvi eu atuar. E isso foi realmente uma experiência assim, tão rica, esse reencontro, que eu resolvi introduzir de novo, na medida do possível, na minha, vamos dizer, rotina de atividades. O projeto com o MASP, e aí a colagem se deu, vamos dizer assim, como a sugestão mais imediata, porque exatamente ela tem essa característica lúdica que eu acho fundamental quando você vai lidar de alguma maneira com a arte e as atividades com criança, né? Deixar que você tenha contato com uma outra possibilidade de sentidos, né? Você aguçar outros sentidos que não sejam só a questão do raciocínio, do racional, do que você encontra no dia a dia, e você consiga se libertar disso através da arte. E a questão do lúdico, ele entra muito como... vamos dizer, é um ótimo instrumento para que você lide e que faça a criança se sentir confortável. A minha grande surpresa, na verdade, nessas atividades do MASP, e também eu fiz em outros locais, foi ver quantos adultos se interessavam por isso realmente, que aliás é um projeto, né? Eu tinha até conversado com o Itaú também, que infelizmente foi abortado por essa questão da pandemia, mas, né, se Deus quiser, em algum momento nós vamos voltar, essa situação vai ser vencida, e eu farei, que seria com adultos, eu aplicar as mesmas atividades que eu tenho feito com crianças para adultos, porque eu tenho notado, através dos pais que vêm trazer um interesse tão grande de sentar e estar ali junto com as crianças, que executando, eles usam como desculpa, né, para estar com a criança. Quando eu fiz no Itaú Cultural, isso aconteceu também, foi muito engraçado, muito curioso, e eu achei muito bom, achei muito positivo. E aí eu tinha vontade de, um momento, fazer isso. A gente tinha listado mais algumas perguntas aqui, mas eu estou vendo que o nosso tempo já está se esgotando. Enfim, a gente sempre tem mais perguntas para fazer e quer conversar muito mais. De repente a gente faz um segundo no final da mostra, mas eu queria chamar a atenção por uma coisa que para mim é muito importante, assim, que essa mostra traz, essa oportunidade realmente muito especial e única de ver tantos trabalhos ao vivo. Eu acho que o seu trabalho é um trabalho que é extremamente, enfim, difundido em meios digitais, e internet, e mídias sociais, e mesmo publicações e livros, mas eu acho que ele acaba sofrendo muito com isso,
porque ao ser reduzido para o tamanho de uma tela, o tamanho de uma página de um livro, por maior que ele seja, a pintura, sobretudo a pintura, perde aquela riqueza do detalhamento, de fato, que é muito impressionante. Você vê telas de 3 metros, às vezes 4 metros, aquele detalhamento da pintura, né, dessas áreas de monotransfer, você vê que realmente é muito importante. Então, essa é uma oportunidade muito especial para a gente ver isso. O nosso livro que a gente fez, né, o museu está fechado agora, mas, enfim, o nosso livro, que tem 4 capas, essa é uma das capas, né, um detalhe da Avenida Paulista. A gente fez o livro, tem o design da Elaine Ramos, né, e nós pensamos esse livro justamente para ele reproduzir detalhes, né, da pintura em 100%, né, em 1 para 1, né, para justamente, pelo menos, ter uma ideia do que é a complexidade e a variedade e o intrincamento, de fato, desses tratamentos pictóricos, né, das camadas, porque são muitas camadas, né? Então, isso é algo que Não, se isso perde muito. Não, isso é que realmente eu sempre faço questão, e essa mostra é um exemplo maravilhoso, assim, da oportunidade de poder exatamente ter esse contato ao vivo, porque a obra ela vai sendo conhecida e eu com a minha expansão internacional, então você realmente a possibilidade de ver ao vivo, ela se diminui, ela vai diminuindo. E o conhecimento e toda a relação que as pessoas começam a criar com a obra, ela acaba sendo muito por reproduções, né? Seja exatamente como de livros, que eu tenho grandes publicações feitas, o que eu agradeço e acho maravilhoso, porque realmente é uma maneira, e eu amo livro, então eu acho que é muito importante ter essas reproduções em livro. Esse do MASP foi meticulosamente feito e fez ampliações de detalhes na escala da obra, exatamente para mostrar isso que o Adriano está falando, para que não perca, para que você, ao ver a reprodução, não perca essa relação. E, obviamente, a reprodução digital, que é o mundo atual e, obviamente, tem muitas vantagens, mas ela dá uma outra possibilidade de compreensão, né? Obviamente que quem conheceu o meu trabalho só através de reproduções, ele conheceu uma história sobre ele, né? Agora, eu acho que a verdadeira compreensão, a mais profunda, vai ser quando ver ao vivo. Porque além dessa questão que o Adriano falou, né, das superposições que ocorrem, da riqueza da gravura, das colagens, você vê todas aquelas recortes, né, que se justapõem e que se entrecruzam. Além disso, você tem a questão da escala, que a escala é uma coisa muito importante. Você, numa reprodução, seja em livro, seja em digital, ela reduz tudo a basicamente um único formato e tamanho. E essa é a grande descoberta. E eu, assim, eu inaugurei o meu Instagram em dezembro, na ocasião exatamente da abertura da mostra do não só o Instagram, como o meu site. Isso por conta, eu não participava oficialmente de nenhuma dessas redes sociais. E uma coisa que eu estou realmente gostando muito é de poder acompanhar a reação das pessoas e muito disso que a gente tem está falando aqui, né? Muitas pessoas que não conheciam pessoalmente, conheciam o meu nome, tinham visto reproduções, eram seguidores até, mas nunca tinham visto ao vivo. E toda uma descoberta disso, né? E, obviamente, todo um grupo que nunca viu, que não conhece a obra e que, de repente, foi conhecer. Eu acho bastante motivador saber, né, entender, através das pessoas, essa possibilidade de compreensão e de afeto quase com essa descoberta. Bom, Bia, então eu acho que a gente daqui a pouco o Instagram derruba a gente. Eu sei que as regras mudaram, mas eu acho que a gente não pode ficar mais de 1 hora aqui. A gente já está quase chegando lá. Nós já estamos aqui há 1 hora já? 55 minutos aqui, então eu quero agradecer você mais uma vez por todo o trabalho, enfim, por essa conversa também.
convidar as pessoas a virem ao museu, ver a exposição quando a gente reabrir o museu. Enquanto isso, tem o nosso livro lá, que vocês podem adquirir ainda na nossa loja online, que tem, enfim, ali no Instagram do museu tem indicações. E, enfim, te agradecer mais uma vez por isso, a gente, enfim, também pela doação da obra Avenida Paulista, que já está lá no segundo andar, já está nos cavaletes, feito especialmente para a ocasião. Tá bom? Não, eu que te agradeço, Adriano, foi um prazer. Tem sido, né, um prazer, porque essa mostra, além de tudo que a gente já falou aqui, ela ainda trouxe a possibilidade de eu trabalhar com o Adriano Pedrosa de novo, que nós já fizemos outras mostras juntos, outros projetos, mas tinha bastante tempo que não trabalhávamos juntos, e o Ivo Mesquita, que curou o Itaú Cultural, que também acompanha a minha obra desde os anos 80. Então, assim, foi um presente que eu recebi e eu só tenho que agradecer. Muito obrigado. Obrigado. Quero mencionar também a Amanda Carneiro, que trabalhou aqui na assistência da exposição, a nossa curadora lá no MASP e também na organização do catálogo. Agradecer o Ivo Mesquita e agradecer a todos vocês aí também que estão nos assistindo agora. Estamos em 200. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. E até a próxima. A gente espera os desenhos de vocês a partir do trabalho da Beatriz. Obrigado, pessoal. Eu tô vendo todos os desenhos, tá? Então é isso. Obrigada. Obrigado. Boa noite, pessoal. Até. Boa noite. Tchau.